Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Estamos felizes, estamos alegres nesta noite, por mais esse dia que o Senhor preparou para nós estarmos aqui na casa do Senhor, adorando, exaltando e glorificando o seu nome. É bom estar na casa do Senhor. A Bíblia diz que é melhor um dia na casa do Senhor do que um ano fora da casa do Senhor, amém? Então é um motivo nós estarmos alegrando. Eu quero nesta noite, irmãos, ler o versículo da palavra de Deus, ou dois, quando Deus nos conceder para nós estar meditando. Glória a Deus. Esse texto aqui da palavra do Senhor, nós vamos ler Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, do versículo 23, nós vamos estar meditando nesta noite com a igreja, amém? Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido. Aliás, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Mas o versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Amém, Jesus? Glória a Deus. Aqui nós vemos, irmãos, esse texto da Bíblia falando de Moisés. Na época que Moisés nasceu, era um decreto que não podia nem o menino se criar, tinha que matar todas as crianças do sexo masculino. Eu creio, irmão, que aflição tão grande foi para aquelas mães, aqueles pais que tinha que matar o seu filho porque não podia, de maneira nenhuma, era decreto do rei, não podia passar, tinha que acontecer, matar todas as crianças de 2 anos para baixo, todas. E diz a palavra do Senhor, amados, que nasceu esse menino e colocaram-se o nome dele de Moisés. Moisés, quando ele nasceu, irmãos, ele ficou escondido na casa dos seus pais por 3 meses. 3 meses conseguiram esconder aquela criança, mas depois ele começou a crescer, não tinha mais como esconder aquela criança, viver escondida. Então Deus, que conhece todas as coisas, o plano de Deus, amado, quando Deus tem um plano na vida de alguém, esse plano é realizado porque ele não cai por terra. E não foi diferente com Moisés. Moisés, o plano de Deus é que ele crescesse em uma época difícil e que fosse um destaque naquela época, amados, levando a mensagem de Deus, sendo um vaso usado por Deus para levar a palavra do Senhor. Aleluia! E ele foi escondido por 3 meses. Quando passou esses 3 meses que não conseguiram esconder mais essa criança, irmãos, a mãe dele, a mãe de Moisés, ela teve um pensamento, eu creio que ela estava em oração a Deus, porque aqueles que conhecem a Deus e que servem ao Senhor, todos os seus projetos, a primeira coisa que acontece é ir para a oração, para ver se tem a aprovação de Deus ou não. Ninguém serve a Deus, irmão, faz as coisas por si mesmo, porque sabe que não dá certo, muitas vezes dá errado. Mas se for para a oração, pedindo a direção de Deus, Deus vai conceder a vitória. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, ela planejou em seu coração em fazer um berço de junco. E a Bíblia diz que ela fez aquele bercinho de junco, betumou ele e levou lá na beira do rio e colocou aquela criança dentro daquele barquinho e soltou aquela criança de rio abaixo. E aquela criança saiu chorando. Amado, assim, lá mais embaixo no rio estavam as filhas de Faraó.
estava tomando banho ao volta do dia, e elas ouviram que vinha vindo um barulho, e elas viram um volume que vinha vindo por cima das águas, e elas correram, pegaram, viram que era uma criança. Irmãos, e elas perceberam que aquela criança era diferente, era uma criança linda, era uma criança formosa, e ela pega aquela criança e leva para a casa da sua mãe, lá do palácio do rei Faraó. E ao chegar no palácio do rei, irmãos, eles, quem sabe, pensando o que devem fazer, não vamos sacrificar uma criança dessa forma, de maneira alguma. Por quê? Porque ali estava o plano de Deus na vida daquela criança. Aleluia! Amado, quando Deus tem um plano na vida de cada um, é que Ele passa por fiozinho. Muitas vezes Ele diz, mas eu estou aqui, não sei, porque olha, eu escapei. Porque Deus tem um plano na sua vida, amém? O plano de Deus é realizado na vida de quem quer que seja, amados, que Deus tem, e esse plano vai ser concluído em nome do Senhor. Louvado seja Deus. E quando eles olharam para aquela criança, amados, eles tiveram um pensamento dizendo, vamos levar a essa criança para uma das mulheres hebreias cuidar dele. Aleluia! E pegaram uma das suas jovens, pegaram aquela criança e saíram, amados, andando até chegar aonde estava a pessoa que ia cuidar daquela criança. E pelo plano maravilhoso do Senhor, levou certo na casa da mãe de Moisés. Aleluia! E ainda, amados, sem o medo da criança ficar escondida, porque era pelo rei, então não podia fazer nada com aquela criança. E além disso, a mãe de Moisés recebeu um salário para cuidar de Moisés. Aleluia! Aleluia! Plano maravilhoso, amado, foi o plano de Deus para a vida de Moisés. E Moisés cresceu, irmão, na casa do seu pai, da sua mãe. E diz a Bíblia que quando ele estava já grandinho, os pais ensinaram para ele, amados, a palavra de Deus. Moisés era instruído no caminho do Senhor. Ele sabia o que era bom, o que era ruim. Ele sabia já fazer diferença nas coisas. E foi levado, irmãos, esta criança, e disse para ele, olha, Moisés, você vai ter uma liberdade de escolha. Você vai querer ser filho da filha de Faraó, você vai ter uma herança muito grande, você vai viver no palácio do rei. Mas aquela criança sabia que lá na casa, amado, onde ele estava, ele tinha liberdade, ele podia servir a Deus, ele podia ter o direito de orar a qualquer hora, mas lá no palácio de Faraó era diferente. E a Bíblia diz que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Aquele menino era tão pequeno, mas ele já sabia fazer uma das escolhas mais maravilhosas que existe. Foi escolher, amados, viver com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ele ter o gozo do pecado. Muitas vezes o pecado parece ser bom aos olhos da humanidade, mas ele traz consequência terrível, ele traz algo insatisfeito para a vida do ser humano. Se você quer ser bem sucedido, você quer ser abençoado em todos os seus momentos da sua vida, escolha como Moisés escolheu. Aleluia! Escolha bonita, escolha maravilhosa. Ele escolheu ficar com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ele ter o gosto do pecado. O pecado parece que traz algo até bom para a humanidade, mas a Bíblia diz que o fim dele é triste. Então, graças a Deus que você está servindo a Deus, está obedecendo a santíssima palavra do Senhor, e você está bem sucedido e abençoado por isso, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E a sua palavra nesta noite, amado, tem a mensagem de Deus que vai ser pregada aos nossos corações. E eu quero orar com a igreja um minutinho ainda. Se você não puder colocar em pé, nós vamos orar ao Senhor, porque a oração, irmãos, é uma chave, e essa chave ela está conosco. Se nós queremos a porta ser aberta, querer as bênçãos do Senhor serem derramadas, usem a chave. Você tem a chave na sua mão, e você pode abrir a porta nesta noite pedindo, buscando do Senhor, e você vai ver que a porta vai ser aberta e a bênção do Senhor vai ser derramada abundantemente.
Amém, Jesus? Nesta oração, a pastora está dizendo para nós orar pela Raíssa, né? Para Deus ver as suas mãos e vai ao encontro e dê a bênção que eles estão necessitando. Feche seus olhos, fale com Deus agora. Usa a chave agora, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, Senhor, aqui estamos nesta noite, ó Pai, grato a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem dispensado dos altos céus sobre as nossas vidas, sobre a vida do Teu povo, Senhor. Abençoa, Pai, os Teus filhos, Deus. Abençoa a Tua obra nesta noite, Senhor. Abençoa a Larissa, Deus. Pai, Tu sabe o que aquela pessoa está precisando. E Deus vai ao encontro agora, Pai, com as bênçãos do Senhor. Derrama de fora a bênção do céu em favor, meu Deus, meu Pai, da Clarice, em nome de Jesus. Fica conosco, meu Pai. Derrama a Tua bênção em nossos corações. Oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém? Eu volto a palavra, pastor, em nome de Jesus.